Olá a todos, eu sou Thales Silveira, coordenador de comunicação do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, e estamos começando mais um Pod Infra, o podcast da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos. E hoje, com a presença muito especial, o presidente do Sindicato de Conferentes de Carga e Descarga do Porto de Santos, Dr. Marcos Sanches, o nosso Marcão. Fala aí, Dr. Marcos Sanches, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade única de estar aqui com vocês. Estou aí aberto para qualquer pergunta que eu puder esclarecer sobre a nossa atividade. Fiquem à vontade. Perfeito. E a meu lado, como sempre, e é sempre uma honra, o diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, Mário Povia. Seja bem-vindo, Mário. Obrigado, Thales. Obrigado, Marcos, por você ter aceito o nosso convite. É importantíssimo a gente ouvir um pouco dos sindicatos, notadamente nesse momento que a gente discute aí o novo PL, e vai ser muito interessante mostrar, né, para o nosso público, né, o que você vem desenvolvendo lá no sindicato, que eu já tenho uma certa ideia, mas quero aqui explorar você aqui, o teu conhecimento, a tua experiência nesse nosso programa aqui, nesse nosso podcast. Fique à vontade. Perfeito. Marcão, a gente sempre começa aqui o nosso podcast querendo saber um pouco mais nos nossos convidados. Então conta pra gente, quem é Marcos Sanches? Bom, Marcos Sanches era um jovem menino que aos 18 anos pisou no Porto pela primeira vez. Fiz um concurso para conferentes, foi a única profissão, é a única profissão que eu tenho de vida. Sou formado em educação física e toquei toda a minha vida, toda a minha experiência de vida no Porto de Santos. Trabalhei por 20 anos fazendo toda a parte de porto para a Cutrale, com o seu Zé Cutrale. Depois tive uma oportunidade única na minha carreira de trabalhar quase 25 anos com o Laurence Pi, no Moinho Pacífico, também coordenando toda a atividade portuária. Lá, trigo. Trigo. A Cutrale era... Suco de laranja. No Cutrale era, no começo era CPP, depois começou a operar com soja. E o Moinho Pacífico sempre foi descarga de trigo. Só com o seu Laurence, que foi um grande aprendizado, eu fiquei mais de 20 anos ali aprendendo um pouco sobre o que é política, o que é conhecimento. Foi uma escola muito boa. Então eu comecei menino, como eu te falei, com 18 e estou aí até hoje, cabelos brancos, mas continuo na lida. E você então seguiu todos os passos aí dentro, não só do setor, mas também dentro do sindicato, né? Na verdade, eu sempre trabalhei com o lado patronal, mas sempre na atividade de conferência. Isso me facilitou um entendimento muito razoável sobre capital e trabalho, sobre a discussão do lado patronal e do lado do trabalhador. Isso me deu essa oportunidade, porque eu nunca deixei de ser conferente. Embora trabalhasse diretamente com essas pessoas que citei, todas elas eu fazia os acordos trabalhistas, todas essas empresas eu sempre lidei com os sindicatos. Todos os sindicatos, inclusive os outros sindicatos do Porto. Uhum. Então, assim, conta um pouco pra gente, queria que você fizesse um paralelo desde os seus 18 anos até aqui. Essa relação trabalhador-porto, ela melhorou? Olha, eu tenho uma figura do Porto nostálgica, que eu brinco que era um charme trabalhar no Porto, mas era uma época completamente diferente. Para você ter uma ideia, a gente quando fala em container hoje, que é o grande plus, você vê, tinha um navio na época, eu cheguei a trabalhar que o navio, quando ele vinha carregado de containers, ele trazia 3 containers, e a gente levava em média 2 horas para descarregar com pau de carga cada container, mas era charmoso. O CAS tinha uma outra relação com o trabalhador, era uma outra realidade. Eu que desde menino vivenciei isso, eu acompanhei esse tempo todo, mudou e mudou muito. Mas a mudança, ela também é necessária, a evolução, ela também é necessária. E o Sindicato Conferente, especialmente o nosso de Santos, nunca foi avesso a mudanças. A gente gosta de participar da mudança. Tanto que o meu retorno agora, apesar, né, da idade, foram me buscar de novo, eu já estava meio deslocado, assim, né, fazendo outras atividades, eu deixei bem claro, para voltar para fazer a mesmice, eu não estaria de volta, não sentaria na cadeira do presidência. Eu fui para acompanhar, para mudar, num momento que a gente sabe que é difícil, que não é fácil,
Mas o sindicato é um sindicato que eu chamo que é um sindicato de vanguarda. Eu cheguei a comentar com você antes que a gente, em 93, nós já tínhamos 4 mulheres concursadas como conferente de carga e descarga. Fantástico. Para você ver que já em 93 nem se falava em mulher do porto. Sim. Hoje, em 96, criamos o primeiro coletor de dados junto com a Santos Brasil. Você vê isso em 96, nem se falava em automação, em tecnologia. Então, o Sindicato de Santos sempre foi um sindicato nessa vanguarda. Até porque a gente tem uma característica importante. Todos lá, a grande maioria, mesmo quem entrou na minha época de 73, que é bem antigo, todos temos uma formação. Eu tenho médico, eu tenho arquiteto, eu tenho dentista, eu tenho advogado. Então, a gente tem uma formação diferenciada que nos ajuda muito nesse termo de evolução. É uma característica nossa, isso não é, em nenhum momento é soberba, é a nossa característica. É só uma constatação. Né? É só uma constatação, que é uma realidade nossa, é uma realidade nossa. Sem dúvida. Você nasceu em Santos? Eu nasci em Santos, da Gema. Então, torço pro Santos, conselheiro do Santos, sofredor. Viu o Pelé de 70, então? Viu o Pelé, viu o Pelé. Cara, deve ter sido uma experiência maravilhosa. Infelizmente não pude ver, nem o meu grande ídolo, que é o Zico, também não pude ver jogar. Mas eu vi. Coloquei o nome do meu filho, de Arthur, em homenagem a ele. Obviamente, você já sabe o meu time, né? Não minto para ninguém. Dispensa comentários adicionais. Mas conta pra gente, nosso público ele é muito qualificado, mas a gente gosta também de deixar claro para o público que está chegando agora no setor, o que faz um conferente de carga e descarga. Então, primeiro eu vou te dizer que nós acabamos de fazer 93 anos. Uau. Sem mácula. O que me orgulha muito ser presidente de uma categoria dessa. Porque nós lidamos com toda a parte documental do que se embarca e do que se descarrega. Desde a contagem dos volumes, contagem dos contêineres, trabalhamos também no posicionamento dessas cargas a bordo, temos um contato direto com a tripulação do navio, ou seja, com o capitão, ou seja, com o primeiro oficial. A gente mantém esse diálogo com a tripulação a bordo. Outra coisa importante frisar, que a grande maioria nossa tem o idioma de inglês, porque hoje, se você não falar inglês, no caso do porto, como a gente fala, a gente não consegue se comunicar, e realmente essa é a realidade. Então, o conferente tem essa responsabilidade documental todinha do que embarca e o que descarrega do navio, além da organização da carga a bordo dos navios, tanto para embarcar como para retirar a carga. E esse emprego tem também evoluído no sentido de os conferentes têm se aproveitado do uso de tecnologias para crescer? Como é que você está vendo essa parte laboral? Essa pergunta é importante, porque é uma coisa que eu bato muito, tenho feito em todos os meus acordos coletivos, a necessidade da tecnologia ser passada para o meu trabalhador. Nós temos casos que o operador pede por uma equação de equipe. Também não tem problema. Equação de equipe faz parte da mudança desses anos todos do porto. Atrás você tinha 10, hoje tem 8, tem 6. A mudança tecnológica é que vai me obrigar a adequação ao número de trabalho. Mas eu só faço isso a partir do momento que a empresa me dê essa tecnologia. Porque com essa tecnologia eu consigo provar para o trabalhador aonde a gente vai hoje. Eu tenho um entendimento, e passo isso às empresas e coloco de acordo. Para mim, a denominação do conferente, nós temos várias denominações, conferente-chefe, ajudante, redição, várias. Isso para mim não me importa mais. O que importa para a gente é que a função seja de conferente. Não importa se é em cima do navio, se é embaixo do navio, se é a 1 quilômetro dentro das instalações da empresa, o que a gente já tem hoje. Tá? Então, perdeu-se aquela característica de quando eu entrei. É óbvio, 50 anos depois tinha que mudar. E a gente não é avesso dessa mudança. Fiz agora um acordo com o Play de Celulose, que a gente deu um prazo para a tecnologia, para que a gente avançasse numa adequação de equipes. Então, com essa tecnologia, eu consigo ir adequando as equipes.
Isso é importante, a gente não é avesso, tanto que a gente criou lá em 96, e muito pelo contrário, a gente tem capacitação para isso, a gente é preparado para isso. Marcão, e aí você trabalha com todo tipo de carga, com granel, com container, com carga geral, com líquido também? Não, líquido não. Não. É uma das poucas coisas. O resto, até com navio de passageiros. O meu coração é do granel, que a vida toda, pelas empresas que eu te falei, eu trabalhei no Porto há 50 anos com granel. Perfeito. Então, a gente acompanha o Porto, ficou a grande maioria granel e container. A gente no container tem uma atuação muito importante. A gente tem nos grandes terminais acordos fabulosos, a gente tem uma relação exemplar, tanto da nossa parte quanto da parte dos terminais, é uma relação das melhores que a gente tem. Perfeito. Como é que você está vendo, então, um pouco, você já falou agora sobre a tecnologia para o trabalhador, mas e a tecnologia para o porto? Também está evoluindo, você está vendo o porto crescendo, tendo mais, óbvio que a gente está batendo recordes, mas a tecnologia também tem ajudado nesse sentido? Aonde você tem terminais próprios, sim. No caso público, a gente ainda continua a operação que eu digo que é operação raiz. Tem valor porque emprega muito o trabalhador portuário avulso. O caso público ainda emprega, mas ainda é aquela operação de quando eu entrei em 73. Então, não preciso dizer só esclarecendo, né, o que você chama de cais público é aquela área que não está arrendada, né? Sim. É uma área que opera em regime público, com operações spot, onde o operador portuário faz a descarga direta, enfim, é nesse sentido. É nesse sentido. E hoje a maioria do cais público opera com granel, principalmente descarga de fertilizantes. Fertilizantes, basicamente. Basicamente Santos, né? 99% é fertilizantes. Uhum. Tem bastante, ainda tem. Tem bastante espaço para isso. Mas o cais público ainda é aquele cais raiz mesmo. Os terminais não, os terminais já tiveram avanços tecnológicos, é esse que a gente tem que acompanhar, para e passo. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, dentro dessa perspectiva, né, do trabalhador e do setor portuário, como é que você está vendo essas conversas entre o empregador e o empregado? Também temos aí algum crescimento nisso? Há avanços ou a gente ainda tem? Porque antigamente, eu acho que é até bom você, se puder, fazer um paralelo de como é que era antes essa relação e como é que ela está agora. Então eu vou te fazer porque é um pouco da história da minha vida. Como era antes? Antes você não tinha o operador portuário, essa figura, você tinha o agente de navegação. E no caso do profissional do porto, no caso do conferente, nós éramos chamados de conferente credenciados e nós éramos os olhos desse agente no porto. Por quê? Primeiro, esse agente ficava distante do porto quilômetros, não tinha faixa portuária como tem hoje. Então você representava esse agente em toda a operação que ele tinha no cais, no porto. Então o conferente, a estiva também tinha o seu geral credenciado, que nós éramos ligados diretamente à empresa. Então nós fazíamos um trabalho, nós éramos totalmente responsáveis por aquele trabalho, existia uma ligação, e a maioria não, 100% dos empresários na época eram santistas, e aquele cara que você encontra na feira, no Campo dos Santos, encontra na praia, então realmente era uma comunidade. Era uma comunidade e a gente tinha um conjunto de conversa mais fácil. Uhum. Você encontra o cara, é muito mais fácil. Hoje não, hoje são pessoas novas, são jovens, mas nos terminais, eu volto a te falar, a gente conseguiu, o Sindicato Conferente conseguiu avançar muito. A gente tem uma relação, BTP, Santos Brasil, DP World, a gente tem uma relação assim, muito saudável, muito boa mesmo. A gente tem uns projetos, depois se você me permitir, até te falo um pouco sobre isso. E aproveitando, né, o que mais preocupa, que todo mundo fala, que virou um palavrão, que é a exclusividade, né? Sim. Nem se posso falar esse palavrão aqui. A gente enxergou, eu tive uma passagem no sindicato como presidente há 12 anos atrás. Achei que já tinha cumprido a minha missão, mas acho que não. Lá há 12 anos atrás foi quando vieram esses grandes terminais, BTP, Ouro e tal. E veio o vínculo, que para o avulso é complicado. Mas é complicado por quê? Complicado porque o cara está há 30 anos trabalhando avulso.
ele não se adapta a regime seletista. Uma outra cultura de trabalho. Outra cultura, não é que o cara não queira, seja lábio, não, é outra cultura, é muito difícil você colocar isso na cabeça. E o que aconteceu? Nós não tínhamos gente para suprir o pedido dos terminais. E, na época, nós criamos o Jovem Conferente. O que era o Jovem Conferente? A gente não sabia se ia dar certo. O Jovem Conferente, o sindicato preparou, na época, 250, quase 300 jovens, graciosamente, em conjunto com as empresas. Preparamos demos cursos dentro do sindicato, graciosamente, demos o curso. E quando a empresa me pede o conferente, primeiro vai o conferente raiz. Vai o Marcão primeiro. O Marcão não foi, não quis, eu não posso deixar aquela empresa sem trabalhar. Claro. Como é que a empresa tem 4 porteiros, ele vai trabalhar 2 porque eu não tenho conferente? Então, qual é a ideia do sindicato? A gente tem o contato com a gente tem essas pessoas marcadas lá para a gente tem o contato dessas pessoas que eu mando para as empresas e a gente não interfere na contratação. Contratação é por conta do RH da empresa. Mas eu tenho domínio porque eu não posso permitir que o cara pegue no bar da esquina, pegue na padaria, sem qualificação. Isso 12 anos atrás. A gente achou que aquilo ia resolver. Bom, a coisa foi para frente. Foi para frente que tanto foi que na minha volta agora, uns 3 ou 4 meses, nós fizemos em conjunto com a BTP, um novo curso com o CENEP. Brasil Terminal Portuário. Brasil Terminal Portuário. Novamente, agora fizemos, porque nós fazemos Constituição de acordo com a empresa e o sindicato escolhe a instituição que queira fazer. Nós já fizemos com a Universidade de Santa Cecília, um desses cursos. Fizemos com o CENEP, que eu achei que o CENEP era a bola da vez mais indicada. Olha, nós preparamos 150, todos eles com nível universitário, não tem segundo grau, não tem nada, todos eles com nível universitário. E qual foi a surpresa? A emoção desses jovens, ou mais até, a gente fala jovens, ao receber o diploma do curso. Eu fiquei impressionado, há anos eu não via o sindicato com uma luz tão boa que nem aquela, porque o cara vai para o mercado de trabalho, onde o valor de entrada é excelente, que em Santos não tem emprego no valor que ele é contratado para ser conferente. Então, nós preparamos junto com a empresa 150, você vê, tem 3 ou 4 meses, desses 150 nós já estamos com 20 empregados, então eu já considero um sucesso novamente. Então, a gente atende as empresas e a gente tem isso acordado, o que é importante. Então, o sindicato e a empresa escolhem a instituição, montam o curso, o sindicato somente tem o poder de ter o nome das pessoas e a indicação do pedido. Olha, eu quero 20 conferências, eu mando 20, quero 10. E a empresa escolhe, a gente não tem interferência zero na escolha. Essa relação, o órgão gestor de mão de obra não interfere? Não interfere. Essa contratação? Não, porque a gente tem isso em acordo de trabalho. Perfeito. Agora vou tentar colocar na convenção, que a gente está há 20 anos sem convenção, eu acho que a gente vai conseguir fazer uma convenção. Perfeito. E foi uma das coisas que eu acho que a gente tem que colocar, é o TP, não é o TPA, Sim. É o TP, e a gente, não, por exemplo, eu tenho lá meninos... Só esclarece o nosso público aqui, TP é trabalhador portuário e TPA é trabalhador portuário avulso. Okay. Você vê, eu tenho meninos lá que estão há mais de 10 anos e que já subiram de cargo na empresa. Se você consultar essas empresas que eu te falei, é sucesso. Eles não têm uma reclamação. Me deixa orgulhoso quanto a isso. Ô Marcos, a gente percebeu, né, nessa conversa mesmo, né, da frente parlamentar, nessa participação, própria negociação de capital-trabalho no âmbito do PL 733, né, que os sindicatos conferentes há um nível de diálogo muito maior, né, você comanda isso muito bem, você dialoga muito bem com as partes como um todo, né, e há toda essa iniciativa, né, de você já enxergando aí gargalos, enxergando cenários futuros, de ter uma atuação proativa, né? Você vê isso acontecendo também nos outros sindicatos? Você acha que essa questão de representação sindical tem evoluído? Você está lá desde 73, pelo que você falou, você pegou pré-93, portanto, uma era que não havia órgão gestor de mão de obra, onde os sindicatos...
onde as empresas, os agentes tomavam serviço direto dos sindicatos. Faz um balanço para a gente aí do... É simples. Eu vou te dizer uma palavra só que não nos permite avançar em conjuntos. Vaidade. Essa palavra, ela é muito... Isso eu já vim aprendendo sobre isso desde quando comecei, desde quando assumi o sindicato pela primeira vez. Se nós fosse um sindicato único, nós teríamos muito mais força. Mas, infelizmente, a vaidade... Você não vislumbra um cenário desse? Eu não vislumbro, hoje eu não vislumbro, pela vaidade. A gente sabe o que a gente tem enfrentado lá em Santos, eu tenho como parceiro o Miro, a gente tem o mesmo entendimento quanto à lei, a gente segue no mesmo caminho, o pessoal que pertence à minha federação, que é o Concertador, o Vigia, o Bloco, eles estão sempre comigo, porque a gente procura ajudar, são sindicatos menores. Presidido pelo Mário Teixeira, né? Presidido pelo Mário Teixeira. Então, essa gama lá em Santos, a gente consegue, e a gente tem se atrelado muito com o Miro, a gente fala muito, eu e o Miro falamos bastante, porque a gente compactua com o momento que está acontecendo. Eu vou te dizer mais, além do jeito que a gente mais ou menos imagina que ela vai ficar, eu não tenho objeção nenhuma, eu não tenho... Você não está preso, você não tem... Não estou preso a nada. Um romance aí com a exclusividade. Não tenho, porque já não tenho. Seria muito falso da minha parte. Eu que tenho um projeto que eu admiro, que é reconhecido pelas empresas, porque o importante quando você faz um projeto desse que nem a gente fez do Jovem Conferente, é que hoje as empresas reconhecem isso e me procuram para isso. Entendeu? Não, vamos agir dessa maneira. A gente preparou um curso não é um curso, quando a gente faz, a parte do trabalhador a gente não cobra nada, mas o curso tem um ônus, você sabe disso. Claro que sem dúvida. E a gente consegue, em parceria com a empresa, a gente não tem problema. Por quê? Porque é bom para a empresa. Primeiro, ela pega um cara sem vício. Segundo, pega um cara jovem, qualificado. Ele pode não ser qualificado como conferente, porque ele vai aprender a profissão, mas ele é qualificado no seu currículo, entendeu? Ele fala um idioma, às vezes até dois. Então, isso eu acho que a empresa preza muito. Então, eu acho que tudo pode ser resumido também, que educação e capacitação é a solução para o fim da exclusividade, né? A única coisa que eu acho, que eu comento nesse processo todo, é o pessoal que a gente tem que tirar do sistema, que é o pessoal com idade. Não é que a gente, olha, esse cara não serve mais, não presta mais. A coisa não funciona assim. Existe a palavra dignidade. E eu acho que se a gente conseguisse dar dignidade a essa saída... Uma saída honrosa. Saída honrosa. Esse, para mim, é o X da questão. Perfeito. É a dignidade na hora da saída, porque esse cara, queira ou não queira, ele deixou a vida lá, trabalhou com sol, com vento, com chuva. Claro. Então eu acho que ele merece, eu acho que ali é que está o cerne do negócio. A gente tem que tirar o cara com dignidade. E a gente vê muito isso na própria postura da frente parlamentar, do deputado Paulo Alexandre, nessa preocupação muito grande, né, com o ser humano, né, com esse pessoal que construiu o Porto não seria o que é hoje, né, se não tivesse passado por essa etapa, né. E é claro, chega numa certa idade, num certo momento, né, essa capacitação é uma capacitação mais difícil, né? Você tem que entrar num ambiente de digitalização, né? De sair da força bruta, né? Para um trabalho mais intelectual, e não são todas as pessoas que estão preparadas ou que desejam, né? Fazer isso. Então talvez optem por sair do sistema, né? Notadamente já numa idade de aposentadoria, essa preocupação de que isso seja uma coisa, vamos dizer assim, tranquila e justa, né? E eu acho que quem ficar no sistema merece uma requalificação, porque qualificado todos nós somos. Sim. Merece uma requalificação, que a gente nunca conseguiu isso, mas esse é um erro que a gente tem que dividir meio a meio, tanto o empresário como os sindicatos, porque essa requalificação nunca foi nos dada. E o sindicato, por sua parte, o mar está tranquilo, eu não vou mexer nisso, que foi um grande erro. É o que eu tenho corrido atrás agora contra a tecnologia. Eu já devia estar pedindo isso. Quando Quando você fala de requalificação, você está falando de um profissional
que talvez não esteja com a intenção ou com a idade de se aposentar, mas que deseja ir por uma outra atividade. Sim, É isso. e com condição de prestar um bom serviço, Perfeito. até na própria atividade dele. De repente até Não, ele precisa ser, primeiro ele precisa ser requalificado na atividade dele, porque a gente não tem o limite para conferente nesses 52 anos que eu estou lá, nós nunca tivemos um curso, nada que fosse nos oferecido de requalificação ou de uma qualificação mais. A gente é autodidata no negócio, porque não tem. Não tem. Os cursos que foram nos oferecidos por esses 50 anos são coisas que para a gente não. Então, já sabiam. A gente vai passando conhecimento de pai para filho. Porque Você acredita numa melhoria nessa alteração de competências, isso saindo da Marinha e passando para um sistema S, o SESC-SENAT, por exemplo? Você acredita que... Eu acredito, sim. Desde que você privilegie no primeiro momento quem está dentro do sistema. O temor das categorias é esse, é que você passe para o sistema desse e abre a porta aí para ser atropelado. Mas acho que isso não está na mesa, né? Não, tomara que seja. Você abrindo isso para o setor, para quem está, para você ver o que. Porque se você fizer um mapeamento hoje, você não sabe quem serve e quem não serve. Não existe esse mapeamento. Você tem uma ideia de quem é bom trabalho, mas você não tem esse mapeamento. No universo de trabalhador portuário, no Brasil todo, você não tem esse mapeamento. Você não sabe quem é um bom profissional. Uhum. Não há uma avaliação individual de desempenho, existe. Nada disso. Não existe. Você não sabe. O cara faz um curso e... Por exemplo, nós não temos nenhum. Mas vamos dizer, o estivador faz um curso de máquina. Como é que esse cara vai operar uma máquina se ele não tem um tempo de treinamento, ele não tem a máquina em si para treinar? Ele vai treinar no navio, aí ele chega no navio, a produção cai, o operador, não, eu não quero esse cara porque... Então, você vê que é complicado também. Como é que o cara vai evoluir? Então, eu acho que essa evolução, para você separar o joio do trigo, ela é importante. Marcão, você está acompanhando aí, imagino que desde o surgimento até o momento atual do PL 733, né, em questão, principalmente na questão laboral, né, dos trabalhadores. Queria que você falasse um pouco para a gente. Você participou, né, de todos os processos das conversas. A gente está caminhando bem. Há um horizonte de solução para esse imbróglio? Porque dentro do meu entendimento a gente teve tivemos avanço, mas depois a gente passou por algumas turbulências. Agora e tivemos o recesso. Vamos voltar agora com um projeto. Como é que você está vendo? É possível? Há luz no fim do túnel? E deixa eu emendar a pergunta. E você acha que o grande desafio de uma nova legislação, seja uma nova lei ou alteração da lei vigente, é efetivamente a relação capital-trabalho, ou você acha que há outros entraves relevantes? Não, eu acho que seria muito prejudicial se a gente não passasse esse projeto, seja ele como lei, seja ele... seria um retrocesso. Imagine voltar a estaca zero e a gente ter que começar tudo de novo. Já foi difícil chegar onde chegou, as federações conversaram com o lado patronal, conseguiram tirar o melhor do que podiam naquele momento. A gente pode melhorar? Pode melhorar. Pode uma coisa ou outra, principalmente esse fato aí do deputado do Paulo, que está pleiteando uma saída honrosa, né? Porque é o que o Paulo está buscando. Isso é importantíssimo. Então, eu acho que retroceder ao que a gente tem, vai ser doído. Acho que se a gente puder ter a oportunidade de melhorar o texto, em alguma vírgula, não é esquartejar o texto porque não tem condição. A gente pode mudar uma vírgula para cá, uma vírgula para lá, que eu acho que até precisa, que atenderia melhor o trabalhador. Mas eu acho que, desse aspecto, trabalho e capital, eu acho que a gente consegue. Eu torço para que saia. Se tivesse que assinar, eu assinaria hoje. Mas da outra parte que você pergunta, aí eu acho que a gente consegue. Viu? Eu sou um cara muito otimista. E desde o começo do PL, desde o começo, que foi um problema no começo, né? Até porque a gente acabou não participando de nada, a gente tinha só um representante lá que era o doutor Heraldo, então a gente ficou, mas aí a gente começou... Você está falando no período da CEPORT, né? A gente começou a se inteirar, a gente começou a vivenciar o problema, então
Então, é aquela coisa que eu te falo, eu não estou contra a evolução, não. Eu acho que isso ia chegar uma hora. Uma hora a carga ela vai... É que o nosso porto também é atrasado. A nossa sorte como trabalhador, que a coisa não vire mais assim de avalanche, é que o nosso porto também não tem capacidade de assumir uma tecnologia, uma mudança radical. E eu acho que isso também é bom. Por quê? Paulatinamente, a gente vai subindo a régua. Então, a empresa vai se aprontando, né, em tecnologia, e você vai mudando o perfil do trabalhador, que é aquilo que eu te falei. Eu não importo onde o meu conferente trabalhe. Sendo trabalho de conferente, ele estando na linha de frente, no trabalho dele, não importa onde seja. É isso que a gente, como presidente do sindicato, vai ter que entender. Que tem a mudança e a mudança vai chegar. Agora, é melhor que ela chegue paulatinamente, é melhor que ela chegue e a gente participe junto, Seja conversada, né? seja conversada, do que a coisa que vem imposta. Sim. Entendeu? Até porque aí fica doído, entendeu? Ou seja, virar. Virar. E eu prefiro que venha agora, viu? Eu sou sincero de te dizer, eu prefiro que não retroceder, não. Foi duro chegar aqui. Pois é. Eu sei o que eu passei, foi duro chegar aqui. E eu concordo com você, Marcão, porque realmente estamos no nosso último ano da legislatura de 2026, né? 22, 26 Último ano de mandato, sim. de mandato. Como é uma comissão especial, eu acho que é importante deixar isso claro aí para quem está nos ouvindo, que como foi tramitada em comissão especial, ela é uma comissão temporária. Eu acho que é um pouco o que o Marcão está falando. Se esse projeto ele não for aprovado, ele é arquivado. Então a gente precisa, diferentemente dos outros em que o projeto volta para o início da comissão dele, então outro parlamentar pode pegar, não, se ele for arquivado, a gente vai ter que realmente retirá-lo, desarquivá-lo, que já é um outro processo, para depois encaminhar ou quebrar ele em outros projetos e tentar fazer uma outra maneira de tramitação. E a gente já tem conversas evoluídas, né, dentro do projeto. Não é só a questão laboral, são outras questões de meio ambiente, questões Que já lançaram. que já estão todas, algumas delas todas pacificadas, né? Então é preciso que a gente, isso é até um apelo, né? E a FPPA obviamente também está nessa questão. O deputado Arthur Maia é o relator do projeto e também membro da Frente Parlamentar, vice-presidente da região Nordeste, né? A gente estamos empenhados nisso e contamos aí também tanto com os trabalhadores quanto com os empresários para que a gente possa efetivamente dar andamento nisso e as discussões continuarão. A gente ainda tem o Senado para discutir, né? Então não é como se ali acabasse e quem ganhou, quem perdeu. Não, a gente ainda tem o Senado para discutir. Se tiver alteração no Senado, volta para a Câmara. Então a gente tem um processo. É só um apelo de que o processo continue, né? E aí eu acho que ainda não tem ganhadores e perdedores, né? Eu acho que esse é um projeto, eu acho que talvez seja o grande mérito dele, né? De enxergar, né, um horizonte de ganha-ganha, né? Eu acho que é algo que não se está retirando, né, direitos absolutamente, né? Se isso não, eu ainda costumo falar, viu, Marcão, se isso não cair na lei, vai cair na jurisprudência, porque é uma exclusividade que não faz sentido, né, de permanecer na vida real, né, porque isso acaba inibindo, né, uma contratação necessária, né? Então, eu não vejo como perdedores, eu vejo, pelo contrário, uma grande oportunidade, né, também da classe trabalhadora, de colocar na mesa suas pretensões e sair dali com um bom ajuste, um bom acordo, né? Quanto à exclusividade e questão de contratação, eu acho que se houver, por parte das empresas, a palavra honestidade é pesada, mas na hora de conta, porque o medo do trabalhador é ele ser rejeitado. Eu vou lá, sou rejeitado. Aquela fila de trabalhador portuário rejeitado para ele buscar fora do sistema. Eu acho que aí também é um ponto... É o fair play, né? É o fair play. Eu acho que esse fair play é que a gente devia ter. Por isso que eu digo, eu acho que por eu levar as coisas muito próximo com as empresas, no diálogo, na conversa, eu acho que a gente pode chegar nisso também. A gente pode ter esse fair play, entendeu? Eu acho que é muito importante que as empresas entendam que a gente ainda vai ter gente sobrando no mercado de trabalho. Embora você elimine alguns por idade,
Você vai continuar com uma gama de pessoas que são úteis ao sistema. E essas pessoas um dia podem querer se vincular. Então, porque hoje há essa, queira ou não queira, o cara vai lá, foi rejeitado. O cara vai lá, então, muito, eu acho que o medo desse pessoal justamente é essa relocação depois da lei. Mas a lei também não termina ali. A vida continua, o porto continua, o porto tem que evoluir. A gente não pode ser o instrumento de paralisação da modernidade, muito pelo contrário. Eu continuo achando que a gente tem que andar juntos. Verdade. Agora, também tem que, como você falou, tem que ser justo, uma coisa justa, né? Ou seja, isso passa pela capacitação e recapacitação, né? Como você me disse. Para que o trabalhador nessa fila possa, dos que ficaram no sistema, possam continuar trabalhando, eles têm que ser capacitados ou recapacitados. Tem que ser. Né? E isso também é uma falha de nós, um pouco como Estado, né? Mas que as empresas e as federações também têm que assumir para si mesmo, para que a gente possa, cada um dentro da sua capacidade, poder fazer esse trabalho para que o trabalhador queira ficar, ele, tudo bem, você vai ficar, mas agora a gente vai te requalificar, você vai agora ter novos conhecimentos, novos ofícios, e a partir daí você vai ser... um horizonte. Você diz, olha, eu vou te dar um período aí para requalificação. É um horizonte, gente. Um horizonte novo. O Porto não pode ficar estagnado no que ele era, como a gente comentou do Caixa Público, aquela coisa raiz, entendeu? A gente tem que evoluir. Sim, produtividade, tem que ter produtividade. A gente hoje tem produtividade? Tem. Mas eu acredito que a gente capacitado, ou melhor qualificado, a gente consegue melhorar isso ainda mais, o nosso lado do trabalhador. O que a gente entende, inclusive, não sei se até que ponto aquele projeto de lei, Mário, que tramita hoje, que traz parte do fundo, né, para ser vinculado ao SESC Senat, não sei se se essa relação é importante para que as federações possam recapacitar esse trabalhador. Sim, né? Não só recapacitar, mas também, talvez no momento pretérito, né, você já antever que currículo você quer para esse trabalhador portuário. Não é? Você vê, eu pedi para o sindicato, a gente sempre pede, mas nunca é premiado com curso. O que vem Não atende, né? A gente pediu o curso de draft, porque como nós temos muitos engenheiros, nós temos condição e qualificação para fazer. Nós nunca conseguimos. Um curso de draft é uma coisa simples. E a gente não consegue. Pois é. A gente poderia ter essa mão de obra. Um pleito totalmente legítimo, né? Totalmente legítimo, tem tudo a ver. Então eu acho que a gente tem que melhorar o aproveitamento dessa verba. Os sindicatos têm que ser, porque, embora eu esteja falando de conferente de Santos, eu tenho sindicatos de conferente com outras realidades. Mas eu tenho que ver o lado, porque nós, além de somos o maior sindicato de conferente em quantitativo. E a gente quer progredir, a gente quer ir junto, entendeu? A gente não tem nada contra seguir juntos. Muito pelo contrário, a gente é parceiro. A gente enxerga, eu consegui fazer o nosso sindicato entender, já desde quando eu estive lá, que o patronal não é nosso inimigo, é nosso parceiro. Todo o nosso sucesso se deve a isso, que é uma característica que eu aprendi quando entrei, que eu trabalhava direto para o agente. Então eu era amigo, então a gente saía, entendeu? Então hoje essa relação não existe. Mas ele continua meu parceiro. O empresário é meu parceiro. O empresário não é meu inimigo. Sem dúvida, sem dúvida. É muito bom ouvir, né, alguém que... esse conhecimento, né, todo passado de sindicato, que isso mostra o quanto que o trabalhador realmente ele tem vontade de crescer e porque muitas vezes a gente cria alguns estigmas em relação ao trabalhador e na verdade é totalmente ao contrário, né? Ele quer aprender, ele quer ser capacitado, só que ele também tem algumas questões que precisam ser sanadas, e não só ele que podem sanar, né? É preciso de uma parceria empresário, trabalhador e Estado para que ele possa crescer. E a importância, Thales, de ter uma boa liderança, porque eu acho que isso faz toda a diferença. Quando você tem a liderança pragmática, objetiva, que sabe onde está e onde quer chegar, não é?
E o Marcão tem essa característica do diálogo, mas também da objetividade, do pragmatismo. Isso facilita muito. Porque se você tem jogo de poder na mesa, né? Se você tem assuntos paralelos, né? Isso tudo atrapalha a negociação, atrapalha o atingimento desses objetivos. Né? Então tudo fica mais fácil, né, Marcos? Eu acho que o importante quando eu digo que o empresário é parceiro, a gente discute capital e trabalho. Dinheiro e trabalhador. A verdade é essa. Dinheiro é a coisa mais difícil do mundo. Sim. Mas o meu aprendizado me levou a entender o momento. Você teve dos dois lados. Tive dos dois lados. Então eu entendo o momento dos dois. Procuro entender. Eu não sou o sábio do negócio, mas eu procuro entender. E até o pessoal brinca lá em Santos que quem não fizer acordo comigo não faz com ninguém. Porque eu tenho a maior paciência de Jó para fazer. Converso, tento, explico. E eu tenho uma facilidade que é o contato direto com as empresas. Isso é competência, Marco. Não é facilidade, isso é uma competência, isso é algo que você tem como um fator, né, um divisor de águas, essa facilidade de dialogar, de sentar na mesa, né, de uma conversa fluida, né, e sincera. E a gente isso se ajuda muito. E eu tenho uma filosofia que eu brinco o seguinte, o que eu falo de pé eu assino sentado. O que é uma coisa que eu vou levar desses 50 anos do Porto, é a minha palavra. Porque o que eu falar, a gente vai até o fim, vamos... É isso aí. Embora eu dependa de assembleia... É credibilidade. É credibilidade, isso a gente tem muito lá, é uma coisa que ajuda muito essa relação. Sem dúvida. A gente tem uma ótima relação, a gente tem, com vocês agora, afirmando tive essa oportunidade de estar aqui, única de estar aqui, estou lavando a minha alma, porque é raro a gente poder ter a oportunidade de falar para pessoas importantes, no caso vocês, o grupo aqui, então para a gente é de uma importância hoje estar aqui muito, muito grande mesmo. Nós que agradecemos. As portas estão abertas sempre, isso é uma determinação do nosso presidente, né, o deputado Paulo Alexandre Barbosa, ele sempre estabeleceu que a gente precisa dialogar, e o diálogo é que ele constrói a nossa infraestrutura, constrói pontes, constrói portos, constrói toda o crescimento do país, né? Sem diálogo a gente realmente não vai ter nenhuma entrada e nenhum crescimento. Vide Túnel Santos Guarujá, que já são 100 anos sem diálogo, quando houve um mínimo de diálogo, encabeçada pelo nosso presidente. Não, mas eu quero que vocês levem ao Paulo, ele sabe o que eu vou falar aqui. O sindicato sempre esteve com ele, as portas estiveram sempre abertas para o Paulo, ele sabe disso, a gente é amigo, e eu não escondo isso de ninguém, não. Tem gente que fica em cima do muro, né? Eu não. Nosso sindicato, ele é aberto ao Paulo, como sempre foi e continua sendo. Eu sei que vem uma correria política aí, e ele sabe que pode contar com a gente, porque a gente confia muito nele. Acho que é importante isso, é a reciprocidade da confiança. Sem dúvida, sem dúvida. E também conte com a FPPA como um todo nesse processo do 733, o que vocês precisarem para conversar, seja com o corpo empresarial, por meio do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, seja pelo corpo parlamentar, por meio da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos. O canal está sempre aberto. Vou deixar para suas considerações finais, já se passaram meia hora de podcast, Mário. Nem parece, não. Olha, o agradecimento é fraterno, porque é uma oportunidade única para falar para um setor diferenciado do nosso, a gente tem poucas oportunidades para isso. Eu nem imaginei chegar um dia aqui nessa etapa, então eu me sinto muito envaidecido pelo convite. Gratidão a vocês e contem sempre com a gente também. Quando precisar, você sabe que tem as portas abertas lá no sindicato. Você também agora, conhecendo um dia que for a Santos, vai lá conhecer a gente. O Mário já teve lá essa oportunidade e a gente está aí aberto. Entendeu? A gente quer evolução, a gente quer evoluir, a gente quer tecnologia, a gente não quer fugir disso aí, não. A gente quer ser parceiro do empresário e quer seguir no melhor momento do empresário, a gente quer estar presente. Será um prazer e uma honra. Inclusive, já estamos com algumas viagens para Santos aí. Quando a gente tiver, a gente dá uma passada lá para conversar um pouco com vocês. Mário, suas considerações finais. Agradecer você, Marcos, pela tua presença aqui e enaltecer
reconhecer o trabalho que você vem desenvolvendo lá com o Sindicato dos Conferentes de Santos e oxalá a gente tenha aí outros Marcos Sanches pelo setor, pela vida sindical, porque eu realmente acredito que as pessoas fazem a diferença e você é uma delas. Parabéns. Obrigado, obrigado. Você curta, se inscreva no canal, acompanhe nossas redes sociais, porque nós seguimos em busca de uma infraestrutura forte no país.